A cena começa como quem não quer nada, mas logo vira um furacão de comentários, olhares atravessados e polêmicas. Porque, meus amores, se tem algo que o público adora, é ver quando um simples detalhe se transforma em debate nacional. E foi exatamente isso que aconteceu quando o assunto passou a ser Virgínia Fonseca versus Bruna Marquezine. Tudo começou com uma pergunta aparentemente inocente. Por que a internet cai matando em cima da Virgínia por suas roupas, enquanto Bruna Marquezine aparece com looks ousados e recebe apenas elogios? O questionamento caiu como uma bomba e ninguém mais conseguiu sair do queima. De um lado, havia quem defendesse que Bruna, com sua silhueta esguia, poderia usar qualquer coisa sem chocar. Do outro, a turma que dizia que Virgínia, por ter curvas mais marcantes, era automaticamente taxada de vulgar. A discussão ganhou corpo e logo virou uma espécie de tribunal da moda e do corpo feminino. Uma mulher magra pode estar quase pelada que não choca, mas uma mulher com curvas, aí já vira escândalo. Essa foi a frase que incendiou o debate. E, vamos combinar, fazia sentido para muita gente. Afinal, quantas vezes não vemos fotos idênticas recebendo julgamentos completamente diferentes só por conta do corpo de quem veste a roupa? E a comparação foi além. Trouxeram à tona aquele famoso vestido de Bruna, usado sem calcinha, que gerou comentários mil, mas foi tratado como ousadia chique. Já no caso de Virgínia, qualquer saia justa ou decote mais profundo vira motivo para manchete de fofoca. A pergunta que pairava no ar era clara: por que a mesma atitude é glamorizada em uma e criticada em outra? A partir daí, a conversa descambou para um ponto ainda mais delicado: os padrões de beleza e a gordofobia disfarçada. Se fosse uma mulher considerada feia, gorda ou sem estilo, ninguém ligaria. O incômodo é porque a Virgínia é bonita, famosa e chama atenção. A provocação deixou o clima mais intenso, porque não se tratava apenas de roupa, era sobre privilégio estético, aceitação seletiva e o impacto que cada corpo causa no olhar social. Entre risadas nervosas e provocações diretas, alguém soltou: mulher bonita incomoda mais. E pronto, estava dado o veredito da fofoca. Não era sobre moda nem sobre moralidade, era sobre inveja, recalque e a forma como o sucesso de uma mulher amplifica qualquer julgamento. Mas, como se não bastasse o comparativo Virgínia x Bruna, a roda de conversa trouxe outro nome para o palco: Paola Oliveira. Sim, a musa da Sapucaí, rainha de bateria, referência de beleza nacional. E alguém ali ousou dizer: Paola está acima do peso. Pronto, o que era um debate sobre roupas virou uma guerra sobre corpos, padrões e a eterna briga entre a imagem idealizada e a realidade. A mesa ficou dividida. Uns diziam que ela continuava maravilhosa, símbolo da mulher real, com curvas, força e presença. Outros insistiam que sim, ela havia mudado, estava diferente e isso não podia ser ignorado. Mas a grande maioria, principalmente os homens, diziam em uníssono: acima do peso? Onde? Ela está gostosa. E aqui entra outro ponto da fofoca. Enquanto mulheres debatiam centímetros e medidas, os homens reforçavam que não estavam nem aí para celulite, estria ou balança. Para eles, o que importava era o conjunto, a energia, o carisma. E mais uma vez, a diferença de percepção ficava escancarada. Em meio a tantas opiniões, uma revelação chocou a todos. Alguém contou que o marido havia usado injeções de emagrecimento, aquelas famosas canetinhas, e acabou internado com insuficiência renal aguda. Tudo porque queria perder apenas 2 quilos. 2 quilos foi o suficiente para acender o alerta sobre os riscos de medicamentos que prometem resultados rápidos, mas escondem consequências sérias. De repente, a fofoca virou alerta de saúde pública. E entre uma piada e outra, a verdade se impunha. Vivemos tempos de distorção de imagem. Mulheres lindas, admiradas, aclamadas, ainda se olham no espelho e se sentem fora do padrão, como se nunca fosse suficiente. Paola, rainha do samba, ainda assim virou alvo de críticas. Virgínia, influenciadora de milhões, não consegue usar uma roupa sem ser comparada. Bruna, ícone de estilo, é sempre colocada no pedestal da elegância magra.
O público, claro, não ficou calado. Comentários pipocaram, uns defendendo, outros atacando, todos tentando encontrar uma régua única para medir o corpo feminino. Mas o que se percebia é que essa régua nunca existiu. Sempre depende de quem veste, de quem olha e de quem comenta. E assim, entre acusações de inveja, discussões sobre gordofobia e confissões de mesa de bar, o roteiro dessa fofoca corria solto. Era impossível não se envolver, não escolher um lado, não refletir sobre quantas vezes já julgamos alguém apenas pela aparência. Porque, no fim, meus amores, essa novela não é sobre roupas nem sobre quilinhos a mais. É sobre como a sociedade insiste em transformar mulheres em vitrines para satisfazer expectativas alheias. E a grande pergunta que fica é: até quando vamos aplaudir a Bruna por ser ousada, criticar a Virgínia por ser vulgar e colocar Paola no banco dos réus por engordar? E é aí que mora o tempero da fofoca, quando o detalhe vira dilema, quando o figurino se transforma em palco para debates de moralidade e inveja. Porque, sejamos sinceros, não é de hoje que vemos a internet criando um tribunal para julgar mulheres famosas. Enquanto uns defendiam Virgínia com unhas e dentes, alegando que ela sofre com o preconceito de ser mais popular, outros destacavam que Bruna tem status de atriz internacional e, por isso, suas ousadias são interpretadas como arte e não como vulgaridade. Aí, alguém soltou: não é sobre roupa, é sobre quem veste a roupa. E isso caiu como uma verdade dolorosa. A roupa em Bruna é glamour, a mesma roupa em Virgínia vira pecado. É seletividade pura, disfarçada de crítica construtiva. Mas a conversa não ficou só nas duas, não. Quando o nome de Paola Oliveira entrou em cena, a discussão ganhou novos contornos. Afinal, se até Paola, símbolo nacional de beleza e samba, foi chamada de acima do peso, o que sobra para as mortais comuns? O choque foi imediato. Paola, acima do peso? Onde? Gritaram uns. Mudou sim, não dá para negar, retrucaram outros. E no meio do fogo cruzado ficou claro como a imagem feminina é sempre colocada à prova. Não importa se a mulher é atriz, influenciadora, rainha de bateria ou dona de casa. Sempre vai existir alguém pronto para apontar o dedo, medir, criticar, comparar. E quando alguém revelou que seu próprio marido quase perdeu a vida tentando emagrecer 2 míseros quilos com injeções milagrosas, o papo que parecia leve se transformou em alerta dramático. Internação, insuficiência renal, noites no hospital. De repente, a fofoca virou história de sobrevivência. E isso serviu para jogar luz para outra realidade, a distorção de imagem que assombra milhares de pessoas. Mulheres lindas, famosas, talentosas, ainda assim se sentem pressionadas a caber em um molde impossível. Paola, que arrasta multidões no carnaval, se torna alvo de críticas porque ganhou curvas. Virgínia, que tem um império de seguidores, vira manchete por um decote. Bruna, que poderia usar um lençol amarrado e seria chamada de estilosa, é vista como intocável. E aí vem a grande ironia. Enquanto mulheres brigam com a balança, com a câmera e com os comentários maldosos, os homens da roda resumem tudo em uma frase: homem gosta é de carne. Simples assim. Nada de números na balança, nada de gordura abdominal versus massa magra. Para eles, o olhar vai para o conjunto, para a energia que a mulher transmite. Mas será que isso basta para acabar com a cobrança social? Claro que não. Porque, no fim, não importa a opinião masculina ou feminina, sempre haverá um padrão inalcançável sendo imposto. E é esse padrão que alimenta a comparação entre Bruna, Virgínia, Paola e tantas outras. E aqui está a reflexão que ninguém queria encarar. Não é só sobre elas, é sobre cada vez que uma mulher deixa de usar uma roupa por medo de julgamento. É sobre cada vez que um corpo real é chamado de fora do peso. É sobre cada vez que o brilho de alguém incomoda simplesmente porque expõe a insegurança de quem critica. No meio dessa trama, entre fofocas, revelações chocantes e confissões dolorosas, fica a sensação de que estamos diante de um espelho distorcido. Um espelho que mostra mais sobre a sociedade do que sobre as mulheres que ele reflete. E é por isso que esse roteiro emociona, intriga e prende a atenção, porque mistura a leveza da fofoca com a profundidade da realidade. É entretenimento sim, mas também é denúncia, é riso, mas também é lágrima. E no final, depois de tanta polêmica, a pergunta que não quer calar ecoa mais forte do que nunca. Por que sempre exigimos perfeição das mulheres, mas relevamos tudo nos homens?
Quer saber mais fofocas, revelações e verdades escondidas por trás das câmeras? Então já se inscreve no canal, porque vem muito mais por aí. E eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão gostar. Não perde, porque tá imperdível.